Olá, amigos! Em 16 de agosto, em um ato de incrível liderança e coragem pessoal, sob fogo inimigo, Władysław Polski, comandante de uma companhia de assalto do 470º Regimento de Assalto, código 9.2 da Ucrânia, dirigiu em alta velocidade uma caminhonete civil sem blindagem em direção à zona de combate que estava saturada de drones dos invasores para evacuar pessoalmente 2 soldados gravemente feridos. Os 2 combatentes do regimento atacaram e tomaram uma posição russa com sucesso. Ao retornarem, foram atingidos por drones russos Molnia, sofreram graves ferimentos, inclusive fraturas expostas nas pernas, ficando ambos incapazes de se mover sozinhos. Um veículo terrestre não tripulado foi enviado e conseguiu resgatá-los, mas, ao retornarem, um segundo drone atingiu o robô, imobilizando-o em terreno aberto e expondo os soldados. Um segundo ataque com drones era iminente, por isso, sem esperar ordens, sem sistemas de guerra eletrônica. Sem usar colete à prova de balas, Polski saiu do posto de comando, entrou em uma caminhonete civil e dirigiu rapidamente rumo à zona de perigo. Ele alcançou o robô danificado, colocou os 2 soldados feridos na caminhonete e os levou para um local seguro. Os 2 soldados provavelmente seriam atacados por outro drone russo se ficassem ali mais 10 minutos. Testemunhas descreveram a atitude do comandante como exemplo de liderança, pois ele se recusou a enviar homens a um risco que não enfrentaria. O 470º Regimento de Assalto, código 9.2, é uma formação que evoluiu de um pelotão de reconhecimento dentro da 92ª Brigada de Assalto para se transformar em um regimento que se destacou por suas operações que integram o uso de mosquitos de ataque e unidades de assalto terrestre em vários setores da linha de frente. Uma verdadeira lenda. Uma tripulação da aviação do exército da Ucrânia fez uma breve pausa para comprar algumas melancias de um grupo de agricultores que lhes disseram que podiam levar quantas quisessem. O forte calor recente na linha de frente exige que os defensores se hidratem bem, por isso, melancias frescas de Kherson ajudarão muito esses amigos. Aviador. O verão também continua na cidade costeira russa de Sochi, embora infelizmente para Ivan, defensor obediente, o clima tenha sido interrompido pela incursão de um mosquito de ataque ucraniano do tipo Lyuty, que se aproximou da cidade voando a uma altitude muito baixa, ativando as defesas antiaéreas da região. Duvido que russos que passam férias em Sochi retornem renovados aos seus pântanos. No Mar de Azov, os navios que tentam transportar combustível para os invasores estão exibindo um novo visual nas últimas semanas da temporada, que consiste na instalação de redes antidrones ao redor de toda a superestrutura onde fica a ponte de comando. Entendo a intenção de Ivan, mas vocês já viram o tamanho dos mosquitos no Mar de Azov? Duvido que essa telinha ajude muito. Há algumas noites, as forças de defesa da Ucrânia realizaram um ataque bem-sucedido com mosquitos de longo alcance contra o complexo de produção e transbordo Novaty, em UST Luga, no Oblast de Leningrado, provocando incêndio em um dos principais centros russos de processamento de energia no Báltico. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque, que atingiu a infraestrutura de processamento e transferência de combustível do porto para evitar que os invasores possam continuar convertendo e exportando produtos petrolíferos refinados que são essenciais, tanto para continuar alimentando sua economia com moeda estrangeira, quanto para manter em funcionamento suas operações militares. Segundo o Estado-Maior ucraniano, suas unidades atacaram as instalações na noite entre 13 e 14 de agosto e a avaliação indica que pelo menos 2 unidades de processamento foram atingidas, sendo registrado um incêndio dentro das instalações. Relatórios militares confirmaram danos nas unidades de fracionamento de condensado de gás, em uma unidade combinada de hidrocraqueamento e em uma linha de carregamento do terminal portuário associado. Essas unidades formam o núcleo da capacidade do complexo de refinar condensado de gás estável e convertê-lo em nafta leve e pesada, combustível para aviões, óleo diesel, componentes de combustíveis marítimos e gás liquefeito de petróleo.
Essa incursão marca pelo menos o 6º ataque ucraniano contra as instalações de Ust-Luga em 2026. O porto está entre as principais portas de exportação de energia da Rússia no Báltico e tem sido alvo de ataques repetidos desde março. Ao atacar a capacidade de fracionamento e de hidrocraqueamento, em vez só da infraestrutura de armazenamento ou carregamento. A operação visa impedir que o condensado bruto seja convertido em produtos refinados, mais valiosos e exportáveis, que geram receita e apoio logístico à guerra da Rússia. Como comentário, é realmente estranho o hábito que os russos têm de se filmar em frente a algum desastre, mas pelo menos isso nos oferece confirmação dos efeitos do ataque. Na madrugada de quinta, 13 de agosto, as forças de defesa ucranianas realizaram um ataque de precisão com drones de longo alcance o complexo logístico da Wildberries, no distrito de Chizminsk, na República do Bashkortostão, a cerca de 1.400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O ataque causou um grande incêndio nas instalações que estavam parcialmente em construção. Imagens de satélite confirmaram que o incêndio destruiu cerca de 30 mil metros do complexo logístico da Wildberries em UFA, centro localizado dentro do agroparque do Centro de Agrotecnologias, perto de UFA, e funciona como um dos centros de distribuição regionais da Wildberries. A construção do complexo iniciou em 2024 e seguia em andamento, mas partes das instalações já operavam para triagem e distribuição. Os serviços de emergência, incluindo um helicóptero de combate a incêndios florestais K-32, trabalharam para conter o incêndio. As autoridades regionais informaram que 21 mosquitos participaram do ataque e que as defesas aéreas russas da região conseguiram interceptar 16 sobre a cidade de Salavat. As munições restantes acertaram o alvo. Mas não foi o único centro da Wildberries visitado, porque na madrugada de domingo, 16 de agosto, um grande enxame de mosquitos ucranianos visitou a região de Moscou e começou a incendiar. O principal centro de agrotecnologias da Wildberries fica em Koledino, cerca de 40 quilômetros ao sul do Kremlin. Colunas de fumaça e chamas se espalharam por grande parte do complexo de cerca de 250 mil metros quadrados. Era reconhecido como o maior centro de distribuição da Wildberries, onde muitos tipos de artigos eram armazenados, classificados e enviados para toda a Federação Z. O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou que seus mosquitos também atingiram o centro de distribuição da Wildberries na localidade de Domo de Dobo, o que permitiu aos moradores de Moscou o privilégio de ver como ambos os centros de distribuição entravam em modo festa. Até o momento, 7 dos 10 maiores centros logísticos da Wildberries na Rússia estão fora de serviço como resultado da campanha de sanções dos defensores. Mais de 20 centros de distribuição da empresa foram atacados em toda a Rússia, do Oblast de Moscou a áreas remotas. Estima-se que a empresa já tenha perdido cerca de 1/3 de sua capacidade de armazenamento, mais de 1,2 milhões de metros quadrados. Além de mercadorias destruídas ou danificadas, avaliadas em aproximadamente 5,7 bilhões de dólares. Ainda assim, os defensores não estão se limitando a ataques diretos e, recentemente, também iniciaram uma campanha de cyberataques contra a empresa, que interromperam os sistemas de pagamento e de atendimento ao cliente da plataforma. Wildberries negou repetidamente qualquer envolvimento na invasão. Mas o presidente Zelensky voltou a apontá-la como parte da espinha dorsal da logística russa que apoia o esforço de guerra, facilitando o movimento de componentes de uso duplo relacionados à produção de drones. Para mais conteúdo sobre a guerra na Ucrânia, visitem nossos 2 novos canais, onde trazemos informações em outro formato. Não deixem de conferir. Visitem nosso Patreon para acessar muitos vídeos sem censura e documentários por apenas $1. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.